Sou o professor Marcelo, de Química, aqui do COC Franca, e a minha dica para o CONCOC, o concurso de bolsas, é a tabela periódica. Nós temos uma tabela periódica clássica aqui, né? E como você pode observar, ela possui 18 colunas, tá? Cada coluna representa uma família, e nós temos também, na horizontal, 7 linhas, que são os 7 períodos. Então, aqui lembrando, elementos de família 1A ou família 1, os metais alcalinos, família 2A ou 2, os alcalino-terrosos, continuando com os elementos representativos, família 3A ou 13, família do boro, família do carbono 4A ou 14, família do nitrogênio 5A ou 15, os calcogênios, família 6A ou 16, os halogênios da família 7A ou 17 e os gases nobres, ali na última coluna direita, família 18 ou 8A. A tabela periódica ela tem uma série de informações interessantes. Podemos começar aqui por essa divisão entre metais, ametais e semimetais. Esses compostos que têm o preenchimento na cor amarela são os metais, correspondem a aproximadamente 70% dos elementos da tabela. Aqui em verde nós temos os semimetais, preenchimento rosa, os ametais, temos também aqui em azul os gases nobres e um elemento à parte na tabela que é o elemento hidrogênio. Então, elementos de família A, os elementos representativos. Aqui, os elementos de família B, ou elementos de transição. E os elementos de transição interna, que ficam na parte de fora da tabela, representados, os lantanídeos e actinídeos, que são pertencentes à família 3 ou 3B. No ano passado, nós tivemos algumas novidades na tabela periódica. Então, por exemplo, você já tinha anteriormente reconhecido pela IUPAC o elemento copernicium, né? E o ano passado a IUPAC oficializou mais 2 elementos, o elemento de número atômico 114 e o elemento de número atômico 116. Lembrando que a tabela periódica ela é organizada em função dos números atômicos dos elementos. Então, com esses 2 novos elementos aqui, reconhecidos pela IUPAC, agora nós temos um total de 114 elementos químicos na tabela periódica. E a IUPAC continua estudando os elementos 113, 115, 117 e 118. Agora, é muito importante, na resolução da prova do CONCOC, que você saiba também a localização dos elementos na tabela periódica. Então, vou falar dos elementos de família A, que são os representativos, depois os de família B, transição, e também os de transição interna. Os elementos representativos, você localiza da seguinte maneira. Você faz a distribuição eletrônica e eles terminam essa distribuição em subnível S ou P. Terminando em S ou P, você faz a soma dos elétrons da camada de valência e essa soma já te dá a família A, tá? Então também é um pré-requisito a distribuição eletrônica dos elementos no diagrama de Linus Pauling. Então alguns exemplos agora. O silício que tem número atômico igual a 14, quando você faz a distribuição pelo diagrama de Linus Pauling, você observa que essa distribuição termina em subnível P. Então, subnível P de maior energia. Então, quer dizer que é um elemento de família A. Você soma os elétrons que estão na camada de valência, 2 mais 2, 4. E você obtém, então, a família 4A para o elemento silício. Outro exemplo aqui, o elemento selênio, número atômico 34. Como localizar a família desse elemento selênio? No caso aqui, faz a distribuição eletrônica, observa que a distribuição termina em subnível P, que é o de maior energia, soma os elétrons da 4ª camada, que é a camada de valência, 2 mais 4, 6, de onde você tem então esse elemento sendo o elemento de família 6A. Um outro detalhe é que também você localiza o período com as distribuições eletrônicas. O período sempre sai da camada de valência da distribuição. No caso do silício, camada de valência é a 3ª camada, então 3º período para esse elemento. E no caso do selênio, camada de valência é a 4ª camada, então o selênio pertence ao 4º período.
Aqui um resuminho, tá? Dessas famílias, desses elementos representativos, vai de 1A até 8A, e aqui aqueles nomes que eu havia comentado de cada um, relacionados aí à camada de valência. Família 1A, NS1, onde N é a camada de valência. Família 2A, NS2, e assim por diante. 3A, sempre a soma dos elétrons da camada de valência te dá a família. Isso vai até a família 8A ao 18, NS2, NP6. 6 mais 2, 8, família 8A. E na sequência os elementos de família B, ou elementos de transição. Aí você já faz a distribuição eletrônica. Se essa distribuição terminar em subnível D, aqui você tem a maior energia, então esse elemento pertence à família B. Então aqui no nosso esqueminha, você tem elementos de família B, que eles vão da família 3B até a família 2B, e dependendo da terminação aqui, em D, você vai somar 2 e obter a família. Então D1, 1 mais 2, 3, família 3B. D2, 2 mais 2, 4, família 4B, e assim por diante, né? Por exemplo, aqui D9, 9 mais 2, 11, isso coincide com a notação nova. D10, 10 mais 2, 12, família 12, coincidindo com a notação nova. E um exemplo aqui que é o ferro. Ferro que tem número atômico igual a 26. Faz a distribuição eletrônica, terminou em subnível D, de maior energia. No caso aqui, D6, família B. Mas exatamente qual família? Soma 2. 6 mais 2, 8. Família 8B. E, finalmente, os lantanídeos e actinídeos, que são aqueles que ficam na parte de fora da tabela. Esses, no caso, você faz a distribuição e o subnível de maior energia é o subnível F. Vai de F1 até F14. No caso, esse já não tem conta, tá? Terminou em subnível F, é um lantanídeo e actinídeo, e ele pertence à família 3B. O único detalhe é o período. Ele pode ser um lantanídeo do 6º período ou um actinídeo pertencente ao 7º período. Pessoal, então essa era a dica a respeito de tabela periódica e eu desejo a todos uma ótima prova. Muito obrigado.